Lucas Andrino revela um olhar atento, tanto do próprio diretor quanto também do Goiás, para mercados alternativos nesta janela de transferências e, por que não, pensando em um projeto de longo prazo, como por exemplo, citado pelo próprio Andrino, do futebol africano, campeonatos da Liga Africana. Quero comentar com vocês a respeito desse assunto. O Goiás, que já teve um jogador com um certo histórico aqui, né, no clube, sendo um dos poucos africanos a marcarem gols no Campeonato Brasileiro, o angolano Johnson, né, há muitos anos atrás. Quero falar sobre esse jogador. Outras alternativas também aqui no Brasil, que estão dando muito certo, como por exemplo o Bolasie, né, atacante de muita velocidade do Criciúma, o Sacô também, jogador que foi procurado pelo Amazonas nesta última temporada, e a minha opinião também a respeito desse mercado, que promete sim a ser algo interessante para os clubes do Brasil, e até mesmo, olhando aqui perto, na América do Sul. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e também a Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil, o Brunão. Um abraço aí para ele. Você fechando o negócio com a Atitude Multimarcas, seja compra do seu veículo, venda ou até mesmo consignação, você ganha uma camisa do Goiás. Só falar que veio através do YouTube do Goiás News. É a Atitude Multimarcas, que está localizada na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia. Você encontra também as opções pelo número que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado do WhatsApp, direto com o Brunão. Só você chamar lá no WhatsApp, conversar com ele. Enfim, as melhores opções também de financiamento, onde você pode sair de carro novo a partir de R$ 1.500, com parcelas que cabem no seu bolso. O Bruno vai sentar com você, vai entender a sua realidade e a sua necessidade também para este ano de 2024, tá bom? A Atitude Multimarcas, nosso parceiro aqui do YouTube do Goiás News. Todas as informações, fecha negócio, veículos seminovos, no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje ainda repercutindo a entrevista do diretor de futebol do Goiás, o Lucas Andrino, à rádio Band News de Goiânia, onde ele comentou em uns aspectos que eu gostei sim, tá? Tanto da postura diferente do Goiás, a ambição e também uma análise de mercados mais alternativos. O Lucas Andrino deixou muito claro que neste momento o Goiás não vai priorizar a contratação de jogadores vindos do exterior por conta gringos, de jogadores que estão, né, no futebol, sei lá, da Arábia Saudita, Colômbia, não importa, que não atuaram aqui no Brasil. Então, por exemplo, se o Goiás procurar um jogador que é gringo, mas que já tem um histórico grande aqui, por exemplo, conheça ou a cidade, ou até mesmo a liga, né, que o Goiás está disputando, que é a Série B, não será um impeditivo. Mas, por exemplo, a contratação de um jogador como o Mauro Mendes, que quase fechou no comecinho do ano, neste momento no Goiás é pouco provável. Por conta da adaptação, enfim, a gente sabe que um jogador muito bom como ele também não levaria muito tempo. Mas eu concordo com o Lucas Andrino, de outros jogadores mais comuns, atletas medianos, eu prefiro que contratações sejam feitas nesse sentido, de gringos, adaptação, enfim, aquela coisa toda em um começo de temporada. E o Lucas Andrino deixou muito claro que o Goiás está sim atento, observando ligas alternativas, como por exemplo os campeonatos africanos e também o interesse de jogadores brasileiros que estão no exterior. Então o Goiás deve sim trazer um ou outro, repatriar jogadores, né, aqui para o futebol nacional, mas gringos neste momento não é uma grande possibilidade. Porém, olhando em um longo prazo, né, o Lucas Andrino, que tem vínculo no Goiás até dezembro da temporada que vem, a contratação talvez ou para as categorias de base, por exemplo, um garoto de 15, 16, 18, 20 anos de idade, para a sequência da temporada, apesar que gringo tem que ter aquela idade mínima, né, de 18 anos para mudar para outro país, mas pode ser tanto para a base quanto também já visando contratações para o elenco profissional. E por que que eu gosto muito dessa ideia? O Goiás, que já teve sim um africano, vale lembrar, né, não sei se todos vocês são experts em geografia, mas passando uma lista aqui, por exemplo, de países, às vezes o torcedor ele vê África, ele, sei lá, às vezes lembra só da África do Sul ou algo nesse sentido. Mas não, tem Senegal com excelente seleção, né, como por exemplo o atacante Sadio Mané, o Egito também do Salah. Então países que têm características diferentes, né? O Egito com a Nigéria, com a Costa do Marfim, quem mais? Angola também, né, onde o Goiás teve o Johnson ainda na temporada de 2007, né, um dos poucos jogadores, apenas 8 jogadores africanos marcaram gols, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série A. O Johnson foi um deles, né? Ele defendeu o Goiás na ocasião em 2006 e 2007. Foram 21 jogos
com 3 gols marcados, né? O Johnson, que já estava aqui no Brasil, ele começa ainda no São Bernardo em 1998, joga pelo Londrina, Portuguesa, Santa Cruz, até volta lá para o futebol da Angola, né, na temporada de 2009, joga também no futebol chinês. Então o Goiás já tem um histórico, né, de um jogador que ficou marcado, não lembro de ver o Johnson jogar, o pessoal falava que ele era meio estabanadão, muito grandão, mas enfim, até que em termos de números não foi tão mal assim, lá na temporada de 2007. Por que eu concordo com essa visão do Goiás, tá? Porque assim, não quer dizer que o Goiás vai trazer jogadores prontos do campeonato, por exemplo, da Premier League, né, jogadores africanos ou algo nesse sentido. Não é esse o meu intuito aqui nesse vídeo, mas sim de jogadores mais jovens. Vocês podem observar, e isso é uma tendência já há muitos anos. Quase todas as maiores contratações, você pega ali a lista, a Premier League, a La Liga, o campeonato italiano, francês, o campeonato francês principalmente, tem muitos africanos. Quase todas as principais contratações, vendas, são de jogadores africanos, tá? É uma coisa assim incrível. A própria seleção francesa também, com muitos atletas naturalizados. Então assim, depois que o cara tá no PSG, no Barcelona, no Valência, não tem como o Goiás ir lá e tirar ele, tá? Mas e se ir direto no país, tá? Isso é algo que eu vejo que os clubes aqui do Brasil pouco exploram. E até mesmo a cultura dos países africanos com o Brasil, ela não é tão diferente assim, tá? Há vários países também na África que falam o português, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, são 4 países, né, na África que falam, por exemplo, o português. Então, essa adaptação também pode acontecer de forma mais simples, até mesmo em cultura, em estilo de alimentação, enfim, é parecido, tá? Não estamos falando de, por exemplo, trazer garotos do Japão ou da Austrália, né, que dá uma diferença muito mais gritante aqui para o futebol brasileiro. Pode ser até mesmo nesse sentido que o Lucas Andrino tenha comentado, talvez um projeto por exemplo, de doação ou algo nesse sentido. Eu também gostaria de ver o Goiás com mais ações, tá, nesse sentido. Se eu não estiver enganado, aqui no Brasil o Atlético Paranaense tem uma parceria, tá, com alguns países africanos, com escolinha, enfim, é algo que o Goiás, na minha avaliação, tem sim que se importar. E se a gente olhar também, olhando para dentro de campo, além desses jogadores em nível internacional, né, com descendência africana, ou até mesmo, né, que nasceram no próprio continente, em vários países, como eu falei, Costa do Marfim, Nigéria, Senegal, Moçambique, a gente vê também aqui no futebol brasileiro um jogador que vem chamando muita atenção, que é o Yanky Bolasie, né? Eu chamava ele de Bolasie quando ele jogava no Crystal Palace, né? Nossa senhora, para quem jogou aí PES, FIFA, com certeza vai se lembrar. Jogador que driblava para todo canto, né? Pegava a bola, era um sofrimento danado para marcação. Hoje, mesmo com 35 anos de idade, vem sendo um nome útil para o Criciúma, tá? Não é um garoto revelado pelo Criciúma, ou que o Criciúma foi lá e buscou ele com 20 anos, não é isso. Mas depois já de muita rodagem, né? Com 35 anos, passagem pelo futebol inglês, português, turco, também no país de Gales, né? Pelo Swansea, que disputava a 2ª divisão na temporada passada, acabou sendo contratado pelo Criciúma nesse ano e vem jogando bem pra caramba, tá, no Campeonato Brasileiro. São 5 partidas, 1 gol marcado e 2 assistências. Então, uma prova aí também de que podem ser jogadores mais velhos, tá? Nesse quesito ainda pode ser útil para uma realidade do Goiás e os clubes da Série B do Brasileirão que precisam olhar com mais carinho, tá? As ligas tanto aqui do lado do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, porque o nosso dinheiro ainda é um pouco valorizado em relação aos outros da América do Sul, né? Se a gente olhar em relação ao dólar, ao euro, a desvantagem é gigantesca. Mas aqui ainda na América do Sul, o Brasil tem esta vantagem. E os clubes da Série B, eles acabam ficando reféns, porque se você for pegar um jogador de empréstimo, ele não é seu, aí você vai pagar ainda 100 mil para contar com um empréstimo de outro jogador. É um mercado caro, enquanto há opções interessantes no exterior e que você pode, com planejamento, contratar jogadores mais jovens, com potencial de revenda futuro, ajudando já no momento dentro de campo, e obviamente por um valor bem menor. Existe sempre aquela máxima aqui no futebol goiano e no Goiás também, no futebol brasileiro de maneira geral, que contratar gringos não dá certo. Esse discurso a gente vê muito nos clubes regionais, né, os clubes menos engenheirados, né? O torcedor do Flamengo ele não vai falar isso, do Palmeiras, óbvio que não, porque as contratações são de um nível diferente. Por exemplo, se o Goiás contratasse o Mauro Mendes, é uma contratação certeira, né? Dificilmente o jogador ficaria encostado, sumiria do time, não, porque o cara é bom de bola.
Mas, e para contratar jogadores menos badalados? Um cara ainda de 21, 22, 23 anos de idade, que está começando a despontar em uma liga, por exemplo, do Uruguai, da Colômbia, do Paraguai, e um clube menor, porque igual eu falei, um destaque do Atlético Nacional, eu aqui que não trabalho com futebol, eu vou saber, tá? Quem dirá o Chelsea, o Real Madrid, o Barcelona, o Sevilla. Então assim, nesse nível de clube, é muito óbvio essas contratações, tá? Mas, e nos outros? E o do Goiás, da Colômbia? Será que eles não têm um novo Michael por lá? Obviamente que tem, tá? De vez em quando acaba aparecendo. O Wesley Garcia, por exemplo, venezuelano, do Paysandu, vem sendo um grande destaque nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que é revelado pelo Deportivo Táchira. E olhando também aqui para a Liga do Brasil, tá? Além dessa capacidade de observar mais tempo o jogador, não é porque o cara fez 2 gols contra um brasileiro na Sul-Americana que o Goiás vai contratar, não. É um perfil, por exemplo, de busca, de estudo. O próprio Lucas Andrino revelou, né, que gosta muito de assistir aos jogos do atleta antes de ser contratado e não, por exemplo, buscar por melhores momentos. Algo que o Goiás já fez muito em gestões anteriores. Então, nesse sentido, eu acho que é um aspecto de evolução e o Goiás precisa, sim, ter um arcabouço, né, de procuras, um leque de jogadores gringos, estudados, analisados, mês após mês. E isso é algo que precisa ter muito estudo e, obviamente, uma dedicação de um profissional na área. Aqui no Brasil, além do Bolassi, né, que foi contratado pelo Criciúma, no ano passado a gente teve o Slimani, né, argelino, outro país também com muito destaque, né, a Argélia, lá no Coritiba. Ele foi até bem, 3 gols marcados e 2 assistências em 11 jogos, um time horroroso do Coritiba ainda, né, mas esse ano ele voltou para a Bélgica, tá lá na Liga Belga pelo KV Mechelen, acho que é assim a pronúncia. 13 jogos e 3 gols até o presente momento, tá? Então, basicamente é isso que eu queria comentar aqui com vocês. Não que o Goiás vá contratar jogadores como pode acontecer, né? Mas não precisa ser só esses medalhões, e sim olhando, né, os atletas mais jovens, enfim. Uma possibilidade do Goiás também, como o Lucas Adriano revelou, não quer dizer que ele não goste de gringos, mas trazer nesse momento a janela, enfim, o Campeonato Brasileiro já pegando fogo, é mais complicado de fato. Mas se o cara for bom, ele já chega e adapta, tá? Só que você tem uma paciência maior, tá? Não é porque o cara chegou, ficou aqui um mês e não jogou, você vai rescindir o contrato, tá? Eu acho que o Goiás ele precisa, sim, olhar com mais carinho, tanto o Goiás, quanto o Sport, o Coritiba, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Há possibilidades de jogadores melhores do que estão aqui no Brasil, com você pagando 20% do salário, tá? E até mesmo aqui na América do Sul. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre esse assunto. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e todas as informações da Atitude Multimarcas para você sair de carro novo neste ano de 2024 e ganhando ainda uma camisa do Goiás. É só fechar negócio, compra e venda de veículos seminovos. É com a Atitude Multimarcas, com o gordinho mais gente boa do Brasil. O link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!